Começa agora o programa Mais Saúde, que é da Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas, a ACOM. No programa de hoje, nós recebemos aqui no estúdio a psicóloga aqui da instituição, a Denise Leão, que vai falar sobre depressão. O que é depressão? Quando ela acontece? Tem como prevenir? São essas as principais dúvidas e eu quero levar isso para vocês porque é tão comum, pessoal, e é uma coisa tão difícil de se lidar que a gente às vezes não sabe o que fazer, não sabe quais são os sintomas, isso é uma depressão, é uma tristeza. A gente vai explicar tudo para vocês nesse programa que está apenas começando. Vamos lá? Bom, o nosso bate-papo então é com a Denise, já está aqui ao nosso lado. Ela é psicóloga da ACOM, né? A gente já gravou outros programas com ela e hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana. A gente vai falar sobre depressão. O que é a depressão? Quais são as síndromes mais comuns, né, que acontecem, que acometem o nosso psicológico? Adaptando, né, a rotina do paciente oncológico, né, que é o trabalho dela, o trabalho que ela desenvolve, a essas situações mais, diríamos assim, sociais, né, que acontecem lá fora, de repente uma preocupação pelo trabalho, ou uma preocupação por uma dívida, alguma coisa assim, que acaba desencadeando tantos problemas. Não é bem a rotina dela, mas ela é uma excelente profissional, tenho certeza que a gente vai começar a explicar com muita clareza tudo isso. Denise, primeiramente, mesmo as pessoas que já te conhecem, eu gostaria que você se apresentasse, para a gente poder começar então o nosso bate-papo. Tá bom, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Eu me chamo Denise, sou psicóloga na ACOM há 12 anos, mais ou menos, já estou formada há 15 anos e me formei aqui no INESP e acabei me especializando na área oncológica lá no Rio de Janeiro e desde então estou na ACOM atuando. Bacana, Denise. Bom, para a gente começar então o nosso bate-papo, o que são e quais são as doenças psiquiátricas mais comuns que a gente tem acesso? Isso, né, as síndromes, o que elas são? Existe uma infinidade, né, de doenças psiquiátricas, na verdade, caracterizadas como doenças. Existem transtornos psiquiátricos que levam a distúrbios emocionais e comportamentais e físicos também. Existem as psicoses, né, que são caracterizadas muitas vezes por alucinações, que os famosos doidinhos que o povo chama por aí, e as histerias, que são as neuroses. E dentro delas existem aquelas que estão na moda atualmente, né? As pessoas se esquecem e se rotulam demais, né? Todo ser humano tem condições. A gente tem emoções que fazem parte da nossa condição de ser humano. Nós temos medos, a gente tem culpa, a gente tem tristeza, a gente tem alegria, a gente tem mágoas. Nós todos somos iguais, nós todos temos essas condições. Porém, as preocupações, o estresse, a demanda social, muitas vezes faz com que a gente se adoeça e adoeça dentro dessas emoções. Aí a gente tem alguns transtornos caracterizados, que existem sintomas e que existe, que a psiquiatria vai explicar melhor, né? Diferente da psicologia, a gente tem um domínio sobre essas explicações, mas o diagnóstico fechado, a psiquiatria muitas vezes é que faz. Que existe sim um transtorno de neurotransmissores propriamente lá no cérebro, que aí são regulados com medicação. Então não dá para citar um transtorno, né? Existem aí as depressões, os transtornos do pânico, que são os mais comuns e mais corriqueiros, as bipolaridades, né? As psicoses. Então, todos esses transtornos é importante ter uma ajuda médica para fazer o diagnóstico deles, para fechar e principalmente para determinar o tratamento. E dentro desses transtornos, que a gente tem claramente as doenças, né, já que a pessoa nasce, as síndromes, né, e tem esses transtornos que são muitas vezes temporários, né, aquilo acontece e com o medicamento certo, o tratamento certo, né, a pessoa, obviamente, ela fica bem. Mas a gente poderia chamar esses de distúrbios mentais? Ou os distúrbios já são aqueles mais de nascença, as síndromes? Os afetivos são de ordem diferente daqueles distúrbios, por exemplo, a trissomia, a síndrome de Down é diferente, uma síndrome de um transtorno. Um transtorno afetivo é da ordem emocional,
né, que caracteriza muitas vezes por transtorno tanto comportamental quanto da função do cérebro, da função dos neurotransmissores lá dentro do cérebro. Agora, aquelas síndromes, ninguém nasce depressivo, ninguém nasce agorafóbico, ninguém nasce com uma ansiedade. A gente tem, claro, um desenvolvimento que muitas vezes, igual, por exemplo, a gente tem situações momentâneas de tristeza. Claro que temos, todo mundo tem perdas. As pessoas às vezes se colocam numa caixinha, numa redoma, acreditando que a gente não pode ter ansiedade, que a gente não pode ter depressão. E o pior disso tudo é rotular-se. Eu sou ansioso. Mas ansioso, e aí? Como é que faz com isso tudo, né? A gente tem sim, todo ser humano precisa ter ansiedade. A gente precisa ter um recuo e uma preocupação que algo errado possa acontecer. É uma forma de proteção. É uma né? forma de se proteger. Quando essa proteção, ela vai além daquilo que é corriqueiro e te impede de viver uma vida que a gente chama de normal, de investir em atividade, de ter seu cuidado, de ter bons relacionamentos, aí a gente chama isso de transtorno. Né? Mas, lembrando, todo transtorno tem que ter um diagnóstico fechado, como uma ajuda médica, como uma ajuda psicológica, e não é sozinho que a pessoa vai dar conta desse transtorno, não. Sozinho eu consigo lidar com a minha ansiedade? Consigo. Desde que eu me eduque a pensar, olha gente, eu agora vou me expor a uma entrevista de emprego. Toda vez que eu vou numa situação que é nova, que é diferente, que vai me causar um certo medo, eu vou me proteger. Então eu já penso, eu vou falar assim, vou falar assado, vou me prevenindo e me preparando, organizando mentalmente para eu poder chegar um pouco mais seguro naquela situação. Olha, eu tive um acidente de carro e toda vez que eu entro no carro, eu já começo a ter batedeira no coração. Mas eu rezo uma Ave Maria, eu dou conta, eu converso com alguém, ou eu chupo uma bala e isso me traz um certo conforto, uma certa segurança e eu consigo entrar no carro e seguir viagem. Então, isso é uma forma saudável de lidar com aquela ansiedade. Que todo mundo tem. Né, a gente consegue... E nem sempre a gente consegue isso. Então, às vezes, quando isso extrapola uma condição natural, que faz parte da nossa condição, aí é importante pedir ajuda. Eu entro no carro, eu tenho batedeira, eu desmaio, eu vomito, aí as coisas vão desencadeando situações físicas que eu já não consigo mais lidar com elas. E aí me impede de viajar, me impede de ter uma relação natural com as outras pessoas e natural com a vida. De que eu me exponho a perigos e me protejo. Me exponho a perigos e muitas vezes aquele perigo pode se repetir, eu me protejo diante dele. E acaba se bloqueando de muita coisa, né? De tudo praticamente, né? É um grande problema do pânico, né? Dos transtornos de pânico. A pessoa fica se preparando para a próxima crise. Então ela passa a não ter vida. Ela só se prepara para a próxima crise, que pode ser um desmaio, aí cada pessoa manifesta de uma forma. Existe um espectro de sintomas, existe uma série de sintomas que tem que ser observados e principalmente diagnosticados junto com o médico. Né? E tô vendo aqui que a gente falou então das síndromes, dos distúrbios e transtornos. E a depressão, o que ela é? Ela encaixa em qual desses tipos, né, de problemas mentais? O que ela tem sintomas que podem já alertar ali, opa, isso não é só uma tristeza, isso está ficando uma coisa um pouco mais séria. A depressão, na verdade, é mais um dos transtornos afetivos. A gente não está falando de síndrome, não. Tá? Existem síndromes que têm uma característica própria. Nós estamos falando de depressão enquanto transtorno daquela afetividade, daquela emoção que a gente tem, corriqueiramente falando. Tá? Então, a depressão é um aumento, na verdade, não sei se eu poderia dizer um aumento, mas uma intensificação daquela tristeza. A gente tem tristeza, que é uma reação momentânea. E essa reação, ela pode durar? Pode. No luto, por exemplo. Eu posso ter um luto que se resolve em 2 anos, ou 3 anos, que é o comum acontecer, que pode acontecer. Mas nesse período de luto, eu posso ter tristeza? Claro que posso. Porém, eu não deixo de investir e de procurar situações da vida que possam me trazer um pouco de prazer.
e que me mantenham, que a gente pode falar, vivo, né? Eu não deixo de ir numa festinha, eu não deixo de cuidar de mim, eu não deixo de investir em situações que me tragam qualidade de vida. Porém, a depressão, ela é uma tristeza aprofundada, corriqueiramente falando, e que te traz outros transtornos, que seriam insônia, o apetite diminuído, ou muitas vezes a interrupção do sono, a falta de cuidado, de baixa autoestima, de prejuízo das relações. Então, essas coisas são associadas a essa tristeza profunda. A pessoa não consegue se identificar triste ou depressiva. É isso que eu ia te Por perguntar, isso que é muitas vezes importante. depende do outro, Depende né? do outro para poder pedir ajuda. Mas aí é que tá, Denise, porque o outro, ele observa, né? A gente só consegue se ver pelo espelho, mas a gente muitas vezes não consegue ter esse retorno, né? De, opa, será que eu tô realmente... Fulano falou que eu tô meio triste, tô um pouco isolado, mas é difícil ajudar o amigo, o parente, né? Enfim, o filho, porque a gente fica numa situação complicada. Por exemplo, como diferenciar, então, que a pessoa realmente pode ter algum sintoma além de uma tristeza? Por exemplo, perdeu o emprego. Tá, aí a pessoa ficou triste porque perdeu o emprego. Mas como identificar se isso é apenas a tristeza ou se essa tristeza passou do limite já? Deixa eu te dar um exemplo claro disso. Quando as pessoas muitas vezes perdem o emprego, existe um luto pelo aquilo que foi perdido. A gente tem um sentimento de pesar. O pesar é esse sentimento fidedigno àquilo que foi perdido. Então, você se entristece, você tem em si uma diminuição de vontade. Porém, quando isso ultrapassa esses limites, a gente percebe. Quem está muito próximo, a pessoa muitas vezes não se percebe deprimida, não. Ou, às vezes, ela já tenta o suicídio de uma vez, porque isso acontece com muita frequência. A gente tem uma assistência muito pequena diante das depressões, aquilo que é considerado depressão, não aquilo que é considerado tristeza. As pessoas procuram pouco ajuda nesses momentos. E é crucial você procurar ajuda. Agora, a forma de identificar se aquela pessoa existe uma depressão instalada, você vai perceber. Olha, falam muito que vai morrer, tirando aqueles que ganham mantendo uma queixa constante, que a gente também tem esses tipos de pessoas, né? Que sempre estão queixando, hoje eu vou morrer. Na velhice isso é muito comum. Vou morrer amanhã. Uma forma de às vezes até de carência, atenção, de né? chamar atenção. Mas as depressões, isso é corriqueiro. A pessoa se programa para não viver mais. Ela vive não vivendo. Né? Ela perde a vontade de estar com os amigos. Você percebe que ela fica mais tempo isolada, que os choros são muito constantes, a falta de vontade de procurar uma atividade extra que te dá alegria. Por exemplo, perdeu o emprego. Não, agora passou o meu pesar, vamos procurar um meio de trabalhar, vamos dar uma faxina para alguém. O que mais pega na atualidade, o que mais faz as pessoas sofrer na atualidade, é a tela danada da expectativa e o estresse que essa expectativa causa. As pessoas se colocam, eu já falei disso alguma vez aqui, quando a gente começou o ano. As promessas, as pessoas se prometem Exatamente. Mundos e memória vidas boa. e que elas não conseguem atingir aquilo. E muitas vezes é porque a pessoa é incapaz de atingir, é porque infelizmente a vida não leva a isso. Por exemplo, colocar Divinópolis dentro do Cajuru. Por que não consegue? Porque não comporta, porque não cabe, porque não dá para viver ali daquela forma. Eu queria quando aconteceu o boom das plásticas, eu escutei isso tanto. Eu queria ter o nariz da Xuxa. Eu falei, gente, só se trocar, né? Pela Xuxa, porque como é que pega o nariz da Xuxa e implanta no rosto da Angélica? Então a gente tem que ter uma percepção de que aquele mundo é o meu mundo e apropriar-se disso. Não dá para se apropriar do mundo do outro. Viver bem, né, com aquilo que com tem, aquilo que tem, né? literalmente. Mas quando isso não dá para ser feito, e quando as pessoas, claro, adoecem, que é um direito de todos, na verdade, a gente estigmatiza muito as patologias emocionais, porque infelizmente elas são mais corriqueiras do que a gente, e muito menosprezadas muito mais menosprezadas do que a gente imagina. É importante procurar ajuda. As ajudas precisam estar ali, disponíveis. É num posto de saúde, é na família. E a pessoa, quando se percebe assim, é preciso aceitar que essas ajudas são necessárias. Essa é a principal, né, das atitudes. A principal. Aceitar que realmente precisa de ajuda
né? E aceitar que essas ajudas cheguem, né? Ou então correr atrás, né? De uma ajuda profissional. Vendo ali que está na hora do nosso intervalo, a gente vai, né, dar uma pequena pausa e volta. A gente está falando de depressão, das síndromes, né? O que acontece, os transtornos, né? Mas o principal é a gente falar, e aí, como prevenir? O que fazer para cuidar disso? Essas e outras dúvidas eu tenho aqui para conversar com a Denise e levar para vocês que estão em casa. Então, sai daí que o programa Mais Saúde volta já já. Graças a uma grande rede de apoio e à parceria com o Centro-Oeste CAP, a construção do Centro de Diagnóstico avança com um ótimo ritmo. Recebemos a visita de pessoas muito especiais que vieram conhecer e conferir como andam as obras. Está ficando muito bom. A gente andou em toda a obra. Está muito bem feito, muito bom. O que eu vejo aqui não são paredes, eu vejo crescimento de amor, de esperança, solidariedade de toda uma cidade e região. Olhares surpresos e fé no futuro são nossa maior motivação. Acom, sua doação faz tudo acontecer. Olá, estamos de volta então com o programa Mais Saúde. O tema de hoje, depressão e os transtornos e o que mais acontece, né, Denise, no nosso dia a dia. Antes do intervalo, a gente falou sobre depressão. A gente estava conversando sobre os sintomas, o que mais acontece. É possível prevenir a depressão? É uma coisa que é melhor viver sem preocupar, inclusive, com isso, porque poderia gerar uma ansiedade de que isso vai dar aquela depressão. Como que é essa forma correta? Prevenção. É tão complicado a gente pensar em prevenção de uma patologia, né? Mas, para viver bem, existem maneiras de se prevenir. De prevenir situações desprazerosas, né? Todo mundo sabe a receita. Só falta botar a mão na massa e fazer, né? Eu falo isso até com os pacientes da gente aqui. A gente não precisa ensinar para as pessoas como viver bem, não é verdade? Todo mundo sabe como viver bem. Aonde tem que procurar, o que tem que se fazer por si mesmo. A gente sabe, basta seguir a receita e fazer o bolo. As pessoas pensam demais, às vezes, e fazem de menos, né? Esperam demais do outro, esperam demais da vida, das circunstâncias. É a mesma coisa a gente falar assim, o Brasil tem crise. Pois bem, e aí? Nós vamos sentar e vamos viver a crise, olhar a crise passar? Né? A gente se movimenta para que aquela crise não nos atinja. Da mesma forma, viver emocionalmente bem, não falando que a depressão existe, é um transtorno que se instaura sem a pessoa perceber. O transtorno do pânico, da mesma forma, não existe uma busca por aquilo, né? Não existe um controle. Eu não vou ter pânico nunca, porque eu nunca vou ter medo. Não existe isso, não. Existem os transtornos, muitas vezes a gente não contém eles, não. Não existe um remédio que previne a depressão de acontecer. Né? Existe um remédio que trata a depressão. Agora, a gente sabe que viver emocionalmente saudável é você ter amigos, ter boas relações, e quem faz isso é você. Procurar uma atividade física. Se você já não trabalha, porque isso acontece demais, né, com as pessoas que se aposentam, ou muitas vezes a depressão é mais própria das mulheres, o pânico também, existem estudos que apontam para isso, porque ficam em casa. Estão lá à toa. Ontem no Fantástico passou uma reportagem que eu achei o máximo. Inclusive a juíza colocou isso, aquele negócio da juíza lá que media os casais que querem se separar. A mulher achou um comentário do marido lá numa rede social e aquilo foi pego como traição. E aquilo ela achou que era traição e pronto, acabou. E a juíza colocou isso na audiência ou numa conciliação lá, que muitas vezes a pessoa está com a cabeça vazia e permite que o seu pensamento tome uma proporção desigual à realidade. Então, muitas vezes a gente pensa e fala, qual que é a minha realidade? Bom, eu fico em casa, eu cuido dos meus filhos, mas eu preciso de um momento de caminhar. Eu não tenho dinheiro para pagar academia, vai caminhar. Arruma um grupo de amigas, conversa, bate um papo saudável,
né? Isso são fatores que a gente fala como preventivos de um adoecimento emocional. Até pro câncer, né? Ter uma vida saudável, alimentar-se bem, até né? pro câncer, Isso né? tudo. É um fator reconhecido de que os hábitos alimentares que não são saudáveis, o uso abusivo de cigarro, de drogas, de álcool, isso tudo traz transtornos. E não só transtornos pro câncer, não. A gente sabe que é comprovado que muitas pessoas que têm depressão e que têm algum transtorno de pânico, elas procuram droga e o abuso do álcool como recursos de tratamento. E aí vira uma grande bola de neve, porque ao invés de você solucionar um problema, você traz um outro. Porque a gente sabe que após o uso do álcool, a tendência é você ter uma depressão, um estado depressivo maior. Né? Denise, eu estou vendo que nosso tempo... o papo está tão bom que está passando assim, né? Mas eu queria te perguntar duas coisas para a gente finalizar. A primeira delas é que, na maior parte das vezes, isso não é um dado científico nem nada, é uma curiosidade, na verdade. As pessoas que têm depressão, né, até mesmo os familiares, eles subestimam muito esses sintomas. Nada, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, está precisando de capinar um lote, né, e às vezes a pessoa internamente sabe que não é bem aí, né? Então, só voltando, só para ficar claro, a gente falou dos sintomas, né? Mas só para ficar realmente bem claro essa questão e para puxar a orelha de quem convive com esse tipo de situação e tem esse tipo de postura, quais são os principais sintomas, então, que a gente pode suspeitar e, de repente, já querer procurar uma ajuda para depressão ou para esses transtornos? A característica dos sintomas da depressão, são vários os sintomas que a gente classifica, né, o transtorno do humor como depressão. É insônia, a falta de apetite, a falta de interesse pelas atividades diárias, né, aquelas mais corriqueiras, né, a falta da vontade, que a gente chama de volição, a baixa de volição, as tentativas de suicídio, que fazem parte também dessa sintomatologia toda. Talvez um caso mais extremo, esse não? Talvez um caso mais extremo, mas muitas vezes, por subestimar esses sintomas, não sabe, né, em que nível a pessoa já chega a um nível de suicídio imediato. Tá? Então, vale a pena procurar uma ajuda médica para você falar daquilo, que seja um psiquiatra ou que seja um psicólogo que mais tarde vai te encaminhar para um psiquiatra, porque as depressões e os transtornos de pânico, a gente não trata só com psicoterapia, não. Eu acho importante o uso da medicação, o auxílio do psiquiatra, para a gente ter uma junção de tratamento que efetive, né, a melhora daquele quadro. Então, é importante saber, assim, a gente sabe quando uma pessoa está entristecida, quando a tristeza realmente é reativa ou quando aquela tristeza não tem fundamento. Muitas vezes as tristezas associadas à depressão, elas não têm um gatilho. Morreu alguém, a gente se entristece. A depressão muitas vezes não tem isso, não. A pessoa não tem motivo nenhum, né? Não tem aparente nenhum, né? Motivo aparente nenhum. Né? Bom, e para a gente finalizar, durante o tratamento de câncer, muitos pacientes ficam tristes, obviamente. É uma doença que, né, inclusive o setor de psicologia da ACOM, ele lida diretamente com isso, né? Dessa tristeza, esse entendimento, né? O que a psiquiatria, junto com a psicologia, podem fazer para o paciente nesse momento? Principalmente a psicologia, né? Em que nível a psicologia pode ser benéfica para o paciente aceitar, né, aquela fase que é passageira, aquela doença que tem tratamento, que tem muito o que fazer, para não desistir da vida, né? Que acho que é o principal, eu diria. Você sabe, Paulo, que o grande mito que o câncer carrega é que, ao saber dele, a pessoa cairia numa depressão. O grande medo de quem acompanha alguém que tem câncer é achar que se o paciente saiba daquela doença, ela vai cair em depressão. Fora aqueles casos, excluindo aqueles casos que já existe uma depressão que faz parte daquela personalidade daquela pessoa, que já faz parte do entorno dela, aquelas pessoas que têm uma propensão a tal, o câncer não traz uma depressão associada, não. Ele traz uma tristeza pelo medo da perda, pelo medo que todo ser humano tem de não ter condição de condição de ter que necessitar do outro. Então, ele traz uma tristeza. O que a psicologia faz nesses momentos de tristeza maior, de tristeza que a gente chama de reativa, é acolher e amparar.
Em que sentido? Buscar os recursos que a pessoa tem para enfrentar aquele momento que ela passa. Não dar recurso para ela. A gente vai resgatar os que ela tem. E aí, viver muito mais Muito mais e melhor. Bom, nosso tempo infelizmente acabou, Denise. Eu estou aqui querendo ouvir mais, querendo trazer mais, mas infelizmente nós vamos ter que ficar por aqui. Quero agradecer demais a sua participação e dizer que esse tema foi uma sugestão, inclusive, de uma paciente, uma telespectadora nossa. Se você quiser participar, é só enviar para a gente sua sugestão ou ligar, que a gente com certeza vai correr atrás do melhor profissional para falar, explicar e ensinar, sempre que possível, a prevenção. Então, um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. E, semana que vem estarei aqui de novo com um programa novinho. Até mais. Tchau.